Fala, seus mal diagramados! No mesmo dia em que o pai da desembargadora Mariana Fuchs meteu um louco e leu um voto com a duração de um show do Dream Theater, tivemos dois casos nos quais violência e política se misturaram, sem ser nos campos de guerra. Luiz Fuchs, Luiz Foda-se, Luiz Fuck you! Luiz Foda-se! elaborou uma defesa da quadrilha do mito maior que Em Busca do Tempo Perdido. E, durante a leitura dessa defesa, um cidadão chamado Leonildo dos Santos Fulgieri de Santa Catarina tentou subir a rampa do Palácio do Planalto, não uma, mas duas vezes, Caralho! até ser neutralizado com tiros de balas de borracha. Depois do tio França e da sua ex-mulher, que dias depois da morte do ex-marido acabou se churrascando, parece que estamos sempre na iminência de um bolsonarista coringar de novo e tomar uma medida extrema. Tivemos não só o 8 de janeiro, mas bomba no aeroporto de Brasília na semana de Natal de 2022 e o caos na região central da capital federal no dia da diplomação do Lula. Apesar disso tudo, meio que caímos na lenda de que a violência política na história brasileira é uma exceção. Casos como o de Marielle ou mesmo a facada no bucho do mito são, na verdade, corriqueiros em nossa política. Nem precisa ser um perito da história brasileira, basta estar ligado no dia a dia de qualquer cidadezinha de interior, que o que não falta é assassinato com motivações políticas. O Brasil praticamente comprova o dito de Foucault de que a política é a continuação da guerra por outros meios, pois nossa história não pode ser contada apenas através de eleições e discursos. Ela também é marcada pelos atentados, pelas emboscadas e pelos assassinatos, desde o Império até os dias de hoje. Pegue o período imperial. A violência política estava muito ligada às grandes revoltas regionais, como a cabanagem, a balaiada e a Revolução Farroupilha, em que milhares de pessoas morreram, inclusive lideranças políticas locais. Só na cabanagem, o número de mortos pode ter chegado a 40 mil pessoas. Apesar do seu longo reinado, Dom Pedro I sofreu só um atentado à sua vida em julho de 1889, perpetrado por Adriano Augusto do Valle. Já na República, em 1897, o presidente Prudente de Moraes sofreu um atentado durante uma cerimônia militar na qual um soldado chamado Marcelino Bispo tentou matá-lo. O ataque fracassou, mas o ministro de guerra, Marechal Machado Bittencourt, acabou morto ao proteger o presidente. Preso, Marcelino morreu aos 22 anos, 2 meses depois do crime. Teria cometido suicídio na cadeia. Sua motivação para o atentado até hoje é tema de debates. Quanto ao sobrenome Bispo, deixo para vocês meterem o chapéu de alumínio e elaborarem as teorias que bem entenderem. Em 1930, o então presidente da Paraíba, João Pessoa, foi assassinado em Recife por João Dantas em um crime que rapidamente se transformou em combustível político para uma das maiores mudanças da nossa história. A morte de João Pessoa se tornou o estopim da Revolução de 1930, que derrubou a Primeira República e levou Getúlio Vargas ao poder. Durante o período Vargas, especialmente no Estado Novo, a violência estatal foi uma marca central do regime. O governo utilizou a repressão como ferramenta para consolidar o poder, perseguindo opositores políticos, censurando a imprensa e promovendo prisões arbitrárias. Nesse contexto, destaca-se a figura de Felinto Miller, chefe de polícia do Distrito Federal, conhecido por comandar a repressão política com mão de ferro, incluindo torturas e desaparecimentos misteriosos, sobretudo contra comunistas e outros dissidentes. Já instaurado o Estado Novo, Miller fez uma visitinha oficial à Alemanha, onde conheceu a instituição pela qual ele tinha uma grande admiração. E adivinhem, era a Gestapo de Heinrich Himmler. Mas apesar de seu poder, Vargas não passou incólume a tentativas de derrubada violenta do seu regime. Em 1938, os integralistas, movimento de inspiração fascista, liderado por Plínio Salgado, tentaram derrubar Vargas à força. Na calada da noite, um grupo de militares armados invadiu o Palácio Guanabara, residência oficial do presidente,
esperando tomar o poder de surpresa. Mas foram recebidos a bala, inclusive pelo próprio Getúlio. A guarda presidencial resistiu e houve um intenso tiroteio dentro do palácio. O ataque fracassou, diversos integralistas foram mortos ou presos e Vargas saiu do episódio fortalecido. Mais tarde, já em seu segundo governo, viria outro momento decisivo nessa mistura de política e violência. Em 1954, o atentado da Rua Toneleiro teve como alvo Carlos Lacerda, o maior opositor de Vargas. O major aviador Rubens Vaz foi morto no ataque e a investigação ligou o crime a membros da guarda pessoal do presidente. A crise política se agravou a tal ponto que Vargas optou pelo suicídio dentro do Palácio do Catete. Por sinal, muito antes da fakeada, tivemos o conveniente tiro no pé do Lacerda. Posteriormente, se JK ou Jânio não sofreram atentados, isso não significa que a política nacional estava pacificada. Nos anos 50 e 60, as ligas camponesas surgiram em Pernambuco e na Paraíba, exigindo reforma agrária. Seus líderes passaram a ser perseguidos. Em 1962, por exemplo, João Pedro Teixeira, líder camponês e fundador da Liga dos Camponeses Pobres da Paraíba, foi assassinado em 2 de abril de 1962, em uma emboscada organizada por latifundiários com apoio de setores das forças policiais locais. Sua morte foi motivada por sua luta pela reforma agrária e pelos direitos dos trabalhadores rurais que ameaçavam os interesses da elite agrária nordestina. Aproveitem e parem de reclamar sobre Trap no The Town e vão assistir o clássico de Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, sobre a vida de João Pedro Teixeira. Durante o governo João Goulart, não pensem que as coisas tenham sido tranquilas e o golpe de 64 veio do nada. Havia uma crescente violência política se alastrando pelo país. O Brasil viveu um período de intensa, como se diz hoje em dia, polarização, que é meu pau na sua mão, e crescente violência nas ruas. Conflitos entre militantes de esquerda, sindicalistas, estudantes e grupos conservadores, como o Comando de Caça aos Comunistas, espécie de MBL do passado, tornaram-se frequentes. Greves, comícios e manifestações eram constantemente reprimidos com violência pelas forças de segurança ou atacados por grupos civis armados. Um ambiente de instabilidade marcado por confrontos físicos, depredações e ameaças refletia o clima de tensão ideológica que culminaria no golpe de 64. E mesmo que o golpe não houvesse ido além das minutas, havia um plano para assassinar João Goulart já engatilhado. Planejaram 3 alternativas para matar Jango na cidade de Belo Horizonte. Na primeira delas, seria usado um avião que, em voo rasante, bombardearia o palanque onde ele e seus assessores estivessem. As outras opções se limitavam a simplesmente alvejar Jango em meio à multidão. Quanto à ditadura militar, nem preciso me estender tanto. O nome mais simbólico desse período foi Carlos Marighella, assassinado em 1969 numa emboscada policial. Mas não foi o único. Tivemos ainda Stuart Angel, Vladimir Herzog, Frei Tito e muitos outros que foram mortos sob tortura. Com a volta da democracia, parecia que a violência política ficaria no passado, mas não foi o que aconteceu. Envolvendo apenas presidentes, tivemos casos quase que folclóricos. Sarney teve tentativa de atentado com avião e ônibus subindo a rampa do palácio. Em 1991, um desempregado doidinho tentou esfaquear Collor. E anos depois, um reles deputadinho carioca sugeriu fuzilar FHC e ficou por isso mesmo, e deu no que deu. Se eu for me deter agora em pistolagem, milícia e treta política no interior do Brasil nas últimas décadas, o vídeo vai ser maior que debate entre terraplanista quântico e pastor com PhD em urbanismo vietnamita no podcast Três Irmãos. Nos adiantemos então. Em 2018, o país voltou a viver um episódio de repercussão mundial. A vereadora carioca Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram executados a tiros no centro do Rio, um crime político que ainda levanta, no mínimo, sérias dúvidas em suas investigações. No mesmo ano, em plena campanha presidencial, Jair Bolsonaro foi esfaqueado em Juiz de Fora por Adélio Bispo. Sobreviveu após cirurgia, mas o atentado se tornou um dos maiores marcos da violência política recente. Ainda em 2018,
uma caravana de Lula teve um de seus ônibus cravejados de balas. No país que até divulgador científico acha normal publicizar seu desejo em ver a execução de Lula, o que esperar, não é mesmo? Chegamos em 2025 com o Supremo julgando uma tentativa de golpe encabeçada por Jair Bolsonaro que previa até mesmo as mortes de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Sei que a interpretação corrente é que o golpe não se concretizou por falta de apoio de parte do Estado-Maior das Forças Armadas e dos Estados Unidos. Pode até ser, mas sinceramente, por tudo que vimos até hoje da personalidade do mito, um cara que mistura preguiça, burrice e covardia, vocês acham mesmo que ele teria peito para bancar até o fim esse golpe que seus seguidores sonhavam? Nossa sorte é também o nosso azar quanto ao Bolsonaro. A mesma personalidade que gera memes e lacradas perfeitas para o ambiente tóxico das redes sociais é incapaz de, na vida real, ter o mínimo de fibra moral. Nosso paradoxo é esse. Só um homem de geleia poderia fazer o papel de mito construído pelo desespero e vazio da era das redes sociais. Mas é esse mesmo invertebrado que é incapaz de fazer um golpe com milicos, policiais, igrejas e uma massa cega de seguidores na sua mão. O que não impede que seus minions, os tais velhinhos com Bíblia na mão, não venham a continuar nossa secular tradição de mistura política com sangue, ainda mais após a condenação do mito nesta semana. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica. Caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube, estamos presentes também no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente, não deixem de conhecer as nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ficam com um papinho de poliana, moderadinho, neutro, não sei o que, de que a violência política só apareceu agora e que antes o mundo era um panfleto de testemunha de Jeová, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.